Olá, pessoas, tudo bem? Hoje eu vou falar de Java Collections e algoritmos, né? Sim, a gente precisa saber um pouco de algoritmos para usar a Java Collection, mas é uma coisa muito pouquinho e eu vou mostrar aqui o que é. Bom, esse vídeo vai fazer parte de uma série de vídeos sobre o Java Collections, né? Java Collections é um pacote do Java, é bem interessante e todo desenvolvedor do Java deveria saber, né? E aqui eu vou focar num tema específico, que é um ponto específico de algoritmos. Então, vamos lá? Como eu vou estruturar a minha fala nesse vídeo, né? Primeiro, eu vou definir o que é o Java Collection, né? Tentar trazer quais são as principais classes e como se usa elas, né? Depois, eu vou definir o que eu preciso saber de algoritmos para usar na Java Collections, né? Por fim, eu vou precisar pegar um ponto específico de algoritmos, né, e vou trabalhar o que é crescimento assintótico, né? E para que eu estou fazendo isso? Para definir quais são as diferenças entre o linked list e o array list. O último vai ser um comparativo de linked list e array list. Então, vamos lá? Bom, o que é a Java Collections? Bom, se eu fosse definir o que é a Java Collections, eu diria que a Java Collections é um pacote da API base do Java, né? É um conjunto de classes e interfaces que implementam as estruturas mais comuns, as estruturas de dados mais comuns, né? Tem até aquela briga no Twitter que sempre acontece, mais um ano sem implementar uma lista ligada, mais um ano sem implementar tal estrutura de dados. A gente não precisa saber de estrutura de dados. Bom, isso é falso, eu vou provar aqui que é falso. Primeiro assim, a gente não precisa realmente implementar a estrutura de dados. A gente tem que conhecer a estrutura de dados. Eu, por exemplo, muito dificilmente implementei na minha vida uma lista ligada, mas quando eu vou usar um linked list, eu tenho que saber como o linked list funciona e eu vou demonstrar isso aqui, né? É necessário, se eu fosse fazer a pergunta, é necessário conhecer as estruturas de dados mais comuns? Eu responderia que sim, é necessário, até para saber como são o comportamento dessas classes. Bom, o Java já implementa muito dessas classes na API padrão, então a gente não precisa reimplementar. Então, vamos lá. Essas são as principais classes do Java Collection. Se você ver aqui, o que está em azul está pequenininho, mas o que está em azul é classe, o que está em amarelo é interface. Bom, interface a gente tem a Collection, que é uma interface básica, a Set, a Kiwi, a TheKiwi, a List. Então, se a gente fosse pegar aqui e ver, quem implementa a list? A gente vai ter a linked list e a array list, que é nisso que eu vou focar. Quem implementa a Kiwi? A gente vai ter a linked list, que implementa através do Kiwi, e a priority Kiwi. Bom, priority tem a priority de Kiwi também, você pode olhar lá, né? Quem implementa set? Tem o hash set e o tree set. E o map, o hash map e o tree map. O que é importante saber aqui, né? A gente tem que saber diferenciar cada uma, né? Saber quando usar cada uma, né? Como eu estou apresentando aqui a Java Collection, eu acabei fazendo um esqueminha muito interessante aqui de tentar taguear essas interfaces. Ficou um pouco confuso aí, porque nas cores eu usei vermelho e roxo, né? Mas assim, o que a gente tem de lista? A gente tem o linked list e o array list. O que a gente tem de pilhas, né? De pilhas a gente tem o linked list e o priority queue. Você vê que o priority queue e o linked list têm alguma coisa em comum, mas o priority queue e o array list não tem em comum, né? O que a gente tem de conjunto, né? A gente tem o hash set e o tree set. Qual é a diferença dos dois, né? Que de mapa? A gente tem o hash map e o tree map. Aí qual é a diferença deles? A diferença está no ordenado, né? O tree set e o tree map, eles são ordenados. No caso do tree map, pela chave, e no caso do tree set, pelo conjunto, né? E o priority queue, ele é ordenado de acordo com a figura de prioridades que é implementada, né? Então, baseado nesse conjunto, a gente vai focar aqui no linked list e no array list. Mas é bem interessante entender que estruturas são essas, né? Se a gente fosse ver que estruturas são essas, a gente tem o linked list, é o famoso lista ligada, ou lista encadeada, né? Onde um elemento ele conhece o anterior e o próximo. A lista vai saber só o início e o fim dela. O array list ele é como se fosse um vetor, né? Uma lista que encapsula um vetor. A gente vai ver isso bem a fundo no final do vídeo, né? A Priority Queue é uma estrutura de dados bem famosa chamada fila de prioridade. É bem interessante conhecer ela. Se você conhecer, você pode usar ela de maneira interessante. Pode ser que ela resolva algum caso de uso seu, né? O hash set é o conjunto. Qual que é a diferença de conjunto de lista, né? Se eu adiciono o mesmo elemento duas vezes a uma lista, ele vai estar ocupando duas posições da lista. Se eu adiciono o mesmo elemento a um set, ele vai ocupar apenas um elemento uma posição no set. O set não vai ter dois elementos iguais, né? Com o map é a mesma coisa, só que com o map eu tenho um índice, né? Tipo, eu adiciono
Uma chave e um valor. É como se a chave fosse eu tivesse um conjunto de chaves, né? E aí eu olho para a chave e procuro qual que é o valor, né? A mesma coisa. Se eu adicionar dois elementos com a mesma chave, só vai ter um elemento lá. Ele não vai ter chaves duplicadas, né? No meu mapa. E essas é muito importante conhecer essas definições, saber quando usar um map, quando usar um set, quando usar uma lista, quando usar um priority queue, se é que você já precisou, né? Talvez você tenha precisado e implementou de outra forma, né? Então vamos lá. Bom, e o que eu preciso saber de algoritmo, né? Assim, se fala tanto de algoritmo, mas preciso saber disso? Bom, a resposta é sim, né? A gente tem que saber algumas coisas de algoritmo e aqui eu vou distanciar um pouco do Java Collection e vou falar um pouco mais de algoritmo, né? A gente precisa entender o que o meu código está fazendo, né? Então, por exemplo, se você consegue traduzir o seu código em um algoritmo, você sabe identificar qual algoritmo está implementado pelo seu código? Bom, se você sabe identificar como esse algoritmo usa recursos disponíveis, tipo CPU, memória, bandas, falando de algo que se comunica pela internet, é muito bom também, né? E saber como ele se comporta em condições extremas. Né? O que é condição extrema? Por exemplo, eu estou ordenando uma fila. Essa fila tem 10 elementos? Beleza, vai ser rápido. Mas se ela tiver 10 milhões de elementos, né? Essa é uma condição extrema, né? Ou condição extrema, assim, eu adiciono e removo elementos na minha lista a cada milissegundos, né? Tipo, eu faço coisas, muitas operações naquela lista. Pode ser uma condição extrema, que impacta na performance, né? Então, bom, como identificar um algoritmo? Assim, você tem que olhar para a estrutura do seu programa e tentar traduzir ele com passos como se, para cada, enquanto, né? Se para cada elemento da lista eu faço tal operação, enquanto a variável tal não chegar a tal valor, eu faço tal operação. A gente tem que começar a olhar para a estrutura de código e traduzir ele em algoritmo, né? Mas consigo descrever um algoritmo? Como eu descrevo um algoritmo, né? Se eu fosse tentar escrever um algoritmo, eu vou usar até que o exemplo que o Donald Knuth usou no seu livro The Art of Programming Computers, na verdade, The Art of Computer Programming. Esse livrinho aqui, que é bem interessante, mas não é recomendado para iniciantes, né? Ele vai descrever o algoritmo como algoritmo de Euclides. E aí, se você pegar na direita aqui, eu tenho a implementação padrão do algoritmo de Euclides, que é bem simples. Ele olha se A igual a zero, retorna B, senão ele chama de novo, fazendo uma divisão aí, né? Esse algoritmo ele tem três passos, né? Se você olha aqui, o passo 1, passo 2 e o passo 3. Aí tem, tipo, encontra o resto, é zero, reduzir. Não vou olhar aqui definitivamente, porque assim, eu não estou interessado em ver esse algoritmo. O que eu estou interessado é que a gente tem que saber entender que esse algoritmo foi traduzido em código e esse código pode ser traduzido em algoritmo. Mas vamos olhar um pouquinho mais para o texto do Knuth e tentar ver qual é a definição de algoritmo que o Knuth traz. Né? O sistema moderno de algoritmo, o significado moderno de algoritmo é bastante semelhante ao de receita, processo, método, técnica, procedimento, lenga-lenga. Ele usa lenga-lenga, pessoal. Me desculpe, mas ele usa. Exceto que a palavra algoritmo conota algo um pouco diferente. Além de ser apenas um conjunto finito de regras que fornece uma sequência de operações para resolver um típico específico problema, um algoritmo possui 5 características importantes: finitude, definição, entrada, saída e efetividade. Bom, o que ele quer dizer aqui? Quer dizer que o algoritmo é um conjunto de passos, né? Assim, a gente pode ter algoritmo para coisas na sua vida. Tipo, o algoritmo que eu uso para fazer tal coisa. O algoritmo que eu uso para gravar vídeos. Eu tenho um algoritmo que eu uso para gravar vídeos. O Knuth, no livro dele, faz o algoritmo que deve ser usado para você ler o livro. Apesar que você não entenda muitas coisas do livro, que é um livro muito complexo, né? Ele é sempre finito, ou seja, o passo 1, a propriedade 1 é finitude. Ele é sempre bem definido, então se tem os passos bem definidos, né? Ele sempre tem uma entrada e uma saída, né? Então, assim, tipo, um algoritmo ele sempre vai ter uma entrada muito bem definida e, por fim, ele tem que ser efetivo. O que significa? Ele tem que resolver o problema, né? Bom, a gente vai focar aqui em entrada e eu vou passar para o próximo passo, né? Como o algoritmo impacta nas minhas estruturas de dados, né? A resposta é crescimento assintótico. E talvez você não entendeu ainda o salto que eu dei aqui, né? Por quê? O que pode mudar numa execução? Só a nossa entrada. Por quê? Você tem que lembrar, os passos são bem definidos, a saída é baseada na entrada e tipo, os passos são finitos, né? Então, o que é o crescimento assintótico? Qual é a relação dele com a minha entrada, né? Seria a resposta para a pergunta assim, como o meu código se comporta em situações extremas? Ou seja, se eu tenho uma lista, e se essa lista tiver 1 milhão de elementos e não só 10, né? Como ele se comporta nessas situações? Vale lembrar que estudar algoritmos só é importante se tem situações extremas. Se eu estou fazendo uma operação lá que ela acontece uma vez e ela só tem, tipo, ela é executada a cada
2 horas, não tem importância eu otimizar, não tem importância eu olhar para o meu algoritmo. Ele só é importante se aquilo tem impacto na performance, né? Então vamos voltar para a definição e eu quero focar em entrada. O que acontece se a entrada cresce? Por exemplo, ali a gente tem no máximo, eu demonstrei ali o algoritmo do mínimo divisor comum, né? Máximo divisor comum, desculpa. O que acontece se os números crescerem, se forem gigantescos, né? Essa é uma resposta. Como ela cresce em termos de CPU, de memória e tempo de execução? Bom, isso é uma outra pergunta, né? Então vamos olhar essas perguntas e não quero focar nelas, tentar responder nelas, né? Só quero dizer que assim, tipo, tendo como perguntas muito objetivas, a gente sabe que é impossível dizer quanto um algoritmo vai levar de tempo de execução. Por que é impossível? Porque o ambiente sempre é diferente. Por mais que você rode um programa no mesmo computador, com o mesmo hardware, se você roda em outro momento, as condições podem ser diferentes. Pode ser que esteja mais programas executando em memória, esteja menos memória disponível, ou menos processador disponível. Então, os tempos de execução, o alocamento de memória, pode ser que sejam diferentes, né? Então, não me importa calcular o tempo exato, eu não preciso saber o tempo exato. Eu só preciso saber como o tempo de execução ou a memória vai ser impactada a partir do tamanho da minha entrada. Né? É possível saber como o tempo de execução se comporta com o crescimento da entrada. Então, aqui eu vou até definir 3 tipos de caso. Aqui. O melhor caso, o caso médio, o pior caso. Né? Que é um caso sendo uma entrada pequena, a média de todo tipo de entrada e uma entrada máxima. Né? Essa máxima aqui você pode ficar meio abstrato aí que eu vou te explicar um pouquinho depois, né? Sempre tem esses 3 casos, por exemplo. Eu posso executar um algoritmo lá com 1 milhão que tem 1 milhão de entradas, mas para aquele momento retornou rapidamente. Mas pode ser que retorne demoradamente, né? Bom, para ver esse crescimento, tem algo chamado notação Big O, ou Big O Notation, né? A Big O Notation ela vai associar o crescimento do tempo de execução dado algum input, né? Vamos olhar como é que são esses crescimentos. Tem aqui basicamente 7 tipos de funções comuns, né? A O1, que é a linear, a O de log n, a O de n, O de n log n, O de n quadrado, O de 2 elevado a n e O de n fatorial. É importante notar que uma função O de 1 nunca vai ter tempo maior de execução de uma função de n log n, né? Assim como também uma função de n log n sempre vai ser maior do que O de n. Por quê? Ele está só olhando para o crescimento dele da entrada, né? Até esse gráfico aqui até classifica como um comportamento horrível, um comportamento ruim, um comportamento justo e um comportamento excelente, né? Então a gente vê que O de 1 é excelente, mas O de n já é justo, né? Tipo, em log n já não é tão bom, né? Bom, como a gente consegue classificar essas coisas, né? A gente pode olhar para o algoritmo e ver como ele funciona, né? Então, vamos agora voltar um pouco para o linked list, para o array list e ver quando usar cada classe. Vamos olhar para a estrutura deles, né? Bom, o array list, como o nome já diz, é um array, né? Então, assim, o que eu recomendaria ele, assim, se eu fosse fazer uma breve introdução? Eu recomendaria ele para acesso aleatório. A inicialização dele tem que ser consciente, eu vou falar disso, né? E o linked list é o acesso sequencial. Então, se você tem em mente que, vou usar o array list para acesso aleatório, o linked list para acesso sequencial. Mas o que é acesso aleatório? É quando eu quero acessar um índice qualquer lá, eu quero acessar um índice 5 numa lista de 5.000 elementos, ou o índice 777 de 10.000 elementos. Você acessa um item no meio, né? O índice sequencial, você vai 1, 2, 3, vai sequencialmente, né? Então, vamos lá. Como é que funciona, como é que é implementado cada um internamente, né? Isso aqui eu abri a documentação o código do Java e eu olhei lá, o array list, ele vai ter 2 elementos, a classe vai ter dois campos, né? O tamanho e o element data. O que é o element data? É um vetor que tem 10, por padrão já inicializado com 10 posições, né? Mesmo que ele esteja vazio, vai ter um elemento com 10 posições. E como é que ele se comporta? Toda vez que eu vou adicionar um item no final, ele vai lá e adiciona um item no final, até na hora que esse element data estiver cheio. Quando esse element data está cheio, o que ele vai acontecer? Ele vai alocar um novo element data de tamanho maior, botar o elemento no final e copiar todo o elemento data no novo elemento e substituir. Ou seja, quando a gente vai ver, o adicionar pode ser que no melhor caso seja um mod 1, mas no pior caso pode ser um mod n, pode ser custoso.
Por isso que a gente fala de inicialização consciente. Se eu sei o tamanho da minha lista, eu já devo inicializar com o tamanho da minha lista. Se eu não sei, aí é outro caso, né? E o linked list, como é que ele é? Ele vai ter três campos, né? O tamanho, o first e o last. O que ele faz? Ele tem um elemento interno chamado node, que o node ele tem a posição, qual que é o elemento seguinte e o elemento anterior. Então, na linked list só vai estar salvo o primeiro e o último. O que acontece aqui só apenas salvo o elemento 3. Eu vou ter que entrar no 0, ir para o 1, para o 2, para o 3. Então, assim, é custoso acessar o elemento. Então, vai ser custoso, porque vai demorar, sei lá, são 4 operações para acessar o elemento 3. Então, assim, isso vai crescer. O acesso a esse elemento, se não for sequencial, vai crescer. Vale lembrar que se eu estou fazendo um for nos elementos aqui e tentando acessar ele, estou fazendo for, eu pego minha lista, faço, vejo o tamanho dela, vou fazendo um for e dando get dos elementos, eu estou acessando ele de forma aleatória, não é sequencial, por mais que seja sequencial. A forma sequencial é se você usa o iterator, um for each, aí é sequencial, né? Então vamos lá. Como é que eu adiciono o elemento no linked list? Se eu adicionar no começo, eu só adiciono um novo elemento no início movo o segundo para a posição. Então é barato adicionar elementos no head, na cabeça e na cauda da fila, né? Da lista, né? Então vamos tentar olhar aqui, agora que a gente viu o que é o crescimento assintótico, o que é a Big O Notation, a gente observa aqui que nesse caso tem a Big O Notation de O de N, né? O N aqui pode ser tanto o tamanho da lista quanto o elemento da posição, né? Eu vou falar disso agora, né? Por exemplo, se eu vou adicionando elemento no ArrayList, como eu já falei, pode ser O de 1 ou pode ser O de N. No Linked List sempre vai ser O de 1, né? Se eu dou um get no ArrayList vai ser sempre O de 1 e no LinkedIn sempre O de N, onde N é a posição em questão. Né? Remove é sempre igual dos dois, exceto quando eu estou falando de remove 0 ou remove less. Por quê? Porque se eu for falar de remove 0 no ArrayList, eu estou falando de O de N, né? Se eu estou falando de se eu estou falando de remove 0 no list, estou falando de O de N. Mas no remove last, estou falando de O de 1, porque eu só seto o último elemento como vazio, né? Já no linked list, se eu estou fazendo um remove, ele é sempre linear, né? É sempre O de 1. Observa que aqui a gente só usa O de N e O de 1, né? A gente viu várias classes de funções lá, mas elas não são muito importantes para esse caso. São importantes para outros casos que a gente não vai ver aqui, né? Então, o que é importante aqui? A gente vai observar que add, get and remove tem comportamentos distintos entre o linked list e o array list, né? E o que isso importa, né? Bom, importa que o quê? Que, assim, a complexidade da operação depende da estrutura, né? Assim, o linked list ele não tem um índice para encontrar os elementos facilmente. Então, por isso que eu tenho que usar os for each, eu tenho que usar as métodos que eu tenho dentro da minha classe, para interagir dentro dele sequencialmente, né? Já o array list, eu posso pegar um elemento aleatório ali dentro e acessar, que é diferente. Mas quando eu vou adicionar, eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque pode ser que ele tenha que reconstruir o vetor novamente, né? E isso é uma operação custosa, né? Se eu fosse dar dicas, eu falo assim, dicas, inicialize o array list com o tamanho a ser usado. Ponto. Isso é básico, né? Se for adicionar ou remover elementos nas extremidades, use o linked list. Se tiver que acessar elementos em qualquer posição, use o array list. Essas são as minhas dicas básicas dos dois, né? Eu espero que você tenha entendido aí a diferença do linked list e a diferença do array list, né? Bom, e qual é a minha conclusão, né? Minha conclusão é que, assim, o array list e o linked list, eles têm momentos diferentes para ser usados, e para entender isso a gente tem que saber quando usar ele, né? E aí, quando que a gente sabe quando usar ele? A gente tem que entender o que é um vetor, como é que é feita a inserção do vetor, o que é esse O de 1, o que é esse O de N, quais são os métodos O de 1 e O de N que existem lá. Isso a gente pode entrar o quê? Olhando o código e vendo, olhando a documentação, lendo, até entender um pouco como funciona. Se ele tem uma interação sobre o conjunto, por exemplo, no caso do get no linked list, você vê o código, vai ver que ele tenta pegar o primeiro, vai navegar até a posição desejada, né? Se você for olhar a adição no array list, você vai ver que ele vai ver se a lista está cheia, se estiver cheia, ele vai reconstruir uma lista nova e copiar tudo. O que são operações custosas. Mas assim, foi um livro bom para ler. Eu citei o Knuth. Knuth não é bom para o iniciante ler. Assim, ele é um livro muito avançado, fala de algoritmo em si, não fala de Java. Um livro que eu recomendo é o Entendendo Algoritmos, né, do
Adita Bhagava. Esse livro é muito interessante, é bem simplinho, bem didático, né? Eu acabei não usando ele, mas assim, eu tenho ele, já dei uma lida nele, ele é bem interessante mesmo, assim. A conclusão máxima é assim, algoritmos são importantes, é importante saber o tempo de execução, é importante entender o código, saber como ele impacta no tempo de execução, posso entrar isso na fundo de outros vídeos, e conhecer a Class Collection, né? Então é isso, pessoal. Obrigado e qualquer coisa deixa o like aí.